E aí, galera, beleza? Vamos lá? Mais uma aula de física. Olha só, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a dilatação térmica, ok? Vamos nessa? Então, dilatação térmica, gente. A dilatação térmica ocorre quando as dimensões de um corpo aumentam devido ao aquecimento deste corpo, beleza? Como assim? Quando nós vimos que as partículas, né, os átomos de um corpo, eles vão se agitar conforme aumenta a temperatura. Então, se a gente aquece um corpo, os átomos eles vão se movimentar, eles vão vibrar com a intensidade maior. Consequentemente, eles vão ficar mais afastados, mais distantes uns dos outros, ok? Então, esse espaçamento entre os átomos provoca a dilatação, o aumento do objeto, do corpo, beleza? Quando a gente aquece esse corpo, ok? Aí o que é que acontece? Existe a dilatação dos sólidos, dos líquidos e dos gases. No nosso caso, aqui na nossa aula, vamos falar apenas da dilatação dos sólidos, beleza? Essa dilatação dos sólidos ela é dividida em três partes para ficar mais simples a compreensão. Dilatação linear, estuda a dilatação do comprimento, tá certo? Então, quando a gente fala da dilatação linear, é o estudo da dilatação do comprimento. Então, vai dilatar apenas aqui, a gente vai estudar apenas o aumento do comprimento do objeto, ok? Dilatação superficial. Então, a dilatação superficial estuda a dilatação da área. Então, nesse caso, a gente já vai estudar o aumento do comprimento e também da largura do objeto, né, do corpo que a gente está estudando. Por último, a dilatação volumétrica. Nesse caso, a gente estuda a dilatação do volume. Então, vamos verificar o aumento do comprimento, da largura e também da altura do objeto, beleza? Na nossa aula, vamos ficar apenas com a dilatação linear. Okay? Dilatação linear dos sólidos. Então, por enquanto, a gente vai ver apenas a dilatação do comprimento, o estudo do aumento do comprimento do corpo, ok? Como que a gente calcula, né? Como é que a gente faz para calcular a dilatação linear? Então, a gente pode usar aqui a seguinte expressão matemática, ΔL, certo? ΔL representa variação de comprimento. Lembrem, todo delta representa variação, final menos inicial. Então, ΔL aqui nesse caso, variação de comprimento, vai ser igual ao L0, o L0, comprimento inicial, vezes o alfa, tá? A letra grega alfa, que representa coeficiente de dilatação linear, vezes o ΔT, variação de temperatura, ok? Novamente, ΔT, variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial, beleza? Então, a gente vai usar essa expressão matemática para calcular a dilatação de um corpo, de um objeto qualquer, tá certo? Detalhe importante, a questão pode pedir para vocês, calcule a variação de comprimento. Então, a gente vai calcular o valor do ΔL. Calcule a dilatação ocorrida. Então, vamos calcular também o ΔL, ok? Então, quando a questão pedir variação de comprimento ou pedir a dilatação ocorrida, nós estamos falando da mesma coisa. Vamos calcular o ΔL, a variação de comprimento, beleza? Continuando. Então, olha só, vamos falar um pouco mais sobre o coeficiente de dilatação linear. Esse termo, coeficiente de dilatação linear, é muito importante. Por quê? Porque esse termo é o coeficiente de dilatação linear que vai determinar se um objeto vai dilatar mais ou menos do que outro, tá? Se um material dilata mais ou menos do que outro material, ok? Olha, observem aqui, preste atenção no slide. Temos aqui uma tabela que mostra o coeficiente de dilatação para cada material. Tá certo? Cada substância, cada material vai ter o seu coeficiente de dilatação. Então, na tabela da esquerda, nós temos alguns materiais sólidos. E na tabela da direita, nós temos materiais líquidos, né? Água, mercúrio, álcool, alumínio, latão, prata. Aí, o que é que acontece? Vamos olhar aqui, por exemplo, o latão e o ferro, certo? O latão tem um coeficiente de dilatação de 2 vezes 10 a menos 5. E o ferro tem um coeficiente de dilatação de 1,2 vezes 10 a menos 5. O latão tem um coeficiente maior do que o ferro. Significa que o latão dilata mais do que o ferro,
beleza? Outra coisa importante, se eu aqueço o material, ele vai aumentar o seu tamanho. Se a gente resfria o material, ele vai diminuir o tamanho, tá certo? E aí segue a mesma ideia. Se o coeficiente do latão, por exemplo, é maior do que o ferro, então se a gente aquece o latão, ele aumenta mais o tamanho do que o ferro. Se a gente resfria, o latão vai diminuir mais o tamanho do que o ferro, ok? Segue a mesma regra. Vamos a um exemplo aqui de uma aplicação. Por exemplo, temos uma porca de ferro e um parafuso de latão. O parafuso de latão está preso na porca de ferro, tá? Já se utilizou várias chaves, tentou vários equipamentos e não consegue se tirar, né? Não consegue tirar o parafuso de latão da porca de ferro, ele está preso. Então, o que é que a gente pode fazer para conseguir soltar esses dois objetos? Vamos usar a física, vamos usar a dilatação térmica, beleza? Aí, o que é que a gente precisa observar? O que é que eu devo fazer? Eu devo aquecer o conjunto? Eu devo resfriar o conjunto? Ou eu devo aquecer isoladamente um dos dois? Tá? O que é que a gente faz? Como é que a gente sabe isso? Vamos olhar para o coeficiente de dilatação. Novamente, veja que o latão tem um coeficiente maior do que o ferro, ok? Aí vamos pensar o seguinte, se eu aquecer o conjunto inteiro, resolvo o problema? Vamos pensar, se eu aquecer o conjunto inteiro, o parafuso é de latão, que tem um coeficiente maior do que o ferro. Ou seja, o parafuso ele vai aumentar mais o tamanho, ele vai dilatar mais do que a porca que é de ferro, se eu aquecer o conjunto inteiro. Então, se eu fizer isso, como o latão dilata mais do que o ferro, o parafuso vai continuar preso, ele vai ficar mais preso ainda na porca. Então, não resolve o meu problema, ok? O que é que eu posso fazer? Eu posso, nesse caso, aquecer apenas a porca. Se eu aquecer apenas a porca, ela vai aumentar o seu tamanho, vai ficar mais folgado e pode-se tirar o parafuso da porca. Porém, tem um problema. É muito difícil, nesse caso, a gente conseguir aquecer apenas um deles dois, tá? Então, a outra solução, eu posso resfriar o conjunto. Se eu resfriar o conjunto, o que é que vai acontecer? Como o latão tem um coeficiente de dilatação maior do que o ferro, então o latão vai comprimir mais, vai diminuir mais o seu tamanho do que a porca que é de ferro. E assim eu consigo tirar o parafuso de latão da porca. Beleza? Fica a dica, ok? Vamos a mais algumas aplicações da dilatação térmica. A gente já viu no slide anterior uma aplicação, que é você usar o aquecimento ou resfriamento, né, o conteúdo da dilatação térmica, para desprender dois materiais, ok? Mas vamos aqui a mais algumas aplicações do nosso cotidiano. Olha só, nessa imagem nós vemos uma estação, né? Podemos ver aqui uma estação de trem, uma parte de uma estação de trem. Tá? Nessa estação de trem, dá para ver o trilho, né, do trem deformado. Né? O trilho do trem está torto. Okay? Isso aqui aconteceu no nosso país, no Brasil, no ano de 2018, no estado do Rio de Janeiro. Tá? Naquela época, as temperaturas estavam muito elevadas, a sensação térmica cerca de 43 graus Celsius. Tá? Então, provocou, isso aqui é raro de acontecer aqui no nosso país, mas acabou acontecendo, né? Provocou a deformação, as temperaturas elevadas provocaram a deformação do trilho do trem. Okay? Ocorreu a dilatação do trilho e esses trilhos se deformaram, ficaram tortos. Então, a passagem de trem por esse período, por essa estação aqui, foi interrompida, tá certo? O que é que pode ser feito para evitar essa deformação do trilho do trem? Usamos aí os conhecimentos da física. Como se sabe que vai ocorrer, né, que pode ocorrer essa dilatação, esse aumento do material devido à temperatura, devido à elevação, devido ao aquecimento do objeto, pode-se colocar espaços entre as barras metálicas que formam o trilho do trem. Tá? Então, se a gente for seguindo o trilho do trem, a gente vai acabar encontrando ao longo aí de alguns metros ou quilômetros esses espaços. Tá certo? Esses espaços dão a diferença. Caso venha a ocorrer a dilatação, não vai ocorrer aqui a deformação do trilho, porque tem um espaço pré-determinado para aquela dilatação do material, beleza?
Outra aplicação, as calçadas. Existem calçadas muito longas que elas começam a rachar com o tempo. Por que isso acontece? Porque não foi levado em consideração a dilatação térmica, né? O aquecimento desse material. Tá certo? Qualquer material, quando ele é aquecido, ele tende a aumentar o seu tamanho. Alguns materiais aumentam mais do que outros, mas todos os materiais tendem a dilatar devido ao aquecimento. Não é diferente com o concreto, é o material que se faz as calçadas. Então, o que é que acontece? Se não se levar em consideração a dilatação térmica, a calçada ela pode acabar rachando, né? Pode ocorrer rachaduras nessa calçada. O que é que se faz para evitar isso? Se colocam umas juntas, são uns espaços, né, que são chamados juntas de dilatação. Entre os blocos de concreto é colocado um material maleável, tá? Um material meio que parecido ali com uma borracha ou uma massa mais maleável, ok? É chamado de junta de dilatação. Então, com essas juntas de dilatação, vai evitar a rachadura da calçada. Eu vou ter aqui um espaço pré-determinado para receber esse aumento do bloco de concreto, ok? Outra situação, nas pontes, nas passarelas, nos viadutos, entre os blocos de concreto existe um espaço, tá certo? Existe uma distância ali, uma brecha que é colocada para dar a diferença da dilatação, tá certo? Então, caso vocês estejam passando por uma passarela e veja esse espaço, essa brecha, não se assustem. Essa brecha ela tem que existir, esse espaço tem que existir para evitar a rachadura, a deformação dos blocos de concreto dessa passarela devido à dilatação térmica, ok? Vamos fazer um exemplo, então, para a gente ver como aplicar a fórmula, a expressão matemática para calcular a dilatação térmica. Olha só, acompanhe aqui no slide. Um longo trilho constituído de um material cujo coeficiente de dilatação linear é 2,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. É meio grande, né? Mas não se assuste. Então, aqui, a questão me deu o valor do coeficiente de dilatação, me deu o alfa, certo? 2,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Continuando, tem a 0 graus Celsius um comprimento de 1000 metros. Então, o que é que a questão está me dando aqui? Está me dando o comprimento inicial, 1000 metros, está me dando a temperatura inicial, 0 graus Celsius, ok? Então, está dizendo que o trilho tem a 0 graus Celsius um comprimento de 1000 metros, tá certo? Continuando a leitura. Ao ser aquecido até a temperatura de 30 graus Celsius, o seu comprimento aumenta. Qual a dilatação linear do trilho? Então, veja, ao ser aquecido até a temperatura de 30 graus Celsius. Então, eu tenho aqui uma segunda temperatura, que vai ser a temperatura final, ok? Então, o meu T1, 0 graus Celsius, temperatura inicial. O meu T2, 30 graus Celsius, temperatura final, ok? O que é que a questão está pedindo? Qual a dilatação linear do trilho? Lembrem que eu falei no slide anterior. Se a questão pede variação de comprimento, então eu vou calcular o ΔL. Se a questão pede a dilatação ocorrida, eu também vou calcular o ΔL, ok? Nesse caso aqui, dilatação linear. Então eu vou calcular o ΔL. Beleza? Ok? Tranquilo? Então vamos nessa. Qual a expressão matemática que a gente vai usar? Está aqui a expressãozinha, ΔL igual L0 vezes alfa vezes ΔT. Ok? Temos as informações, vamos jogar na fórmula. Detalhe, o ΔT, a questão não me deu. A questão me deu a temperatura inicial e me deu a temperatura final. Então, eu preciso calcular o ΔT. Lembrem que delta significa variação, ou seja, final menos inicial. Então, meu ΔT vai ser a variação de temperatura. Temperatura final, que no caso é o T2, menos a temperatura inicial, que no caso é o T1, ok? Então, a temperatura final é 30, menos a temperatura inicial 0, 30 menos 0, 30 graus Celsius. Esse é o valor do meu ΔT, beleza? Agora, é só jogar as informações na fórmula do ΔL. Vamos lá, substituir? Então, meu ΔL vai ser igual ao L0, comprimento inicial, 1000,
vezes o alfa, coeficiente de dilatação linear, 2,5 vezes 10 a menos 5. Detalhe importante, esse grau Celsius a menos 1 é apenas a unidade de medida do coeficiente de dilatação linear. Então, ele não entra na conta, ok? Esse menos 1 aqui, grau Celsius a menos 1, é a unidade de medida, não entra na conta. Então, novamente, 1000, que é o L0, vezes o alfa, 2,5 vezes 10 elevado a menos 5, vezes o ΔT, a variação de temperatura, que nós calculamos 30 graus Celsius. Então, vezes 30, beleza? Depois que substitui, é só a gente multiplicar tudo. Outro detalhe, nesse caso, eu não estou transformando o 1000 para a notação científica, nem o 30. Se você preferir, você pode já transformar em notação científica o 30 e o 1000, tá certo? Nesse caso aqui, eu vou fazer direto, só vou transformar no final, só vou organizar a notação científica no final. Ok? Então, vamos lá. Multiplicando aqui, ó, 1000 vezes 2,5. Então, 1000 vezes 2,5, 2.500, tá? Vezes 10 elevado a menos 5. Então, por enquanto, não se preocupa com esse vezes 10 a menos 5. A gente vai apenas repetir o vezes 10 a menos 5, que é a base da notação científica. Então, vou apenas repetir. Ok? Então, novamente, ó, 1000 vezes 2,5, 2.500 vezes 10 elevado a 5, vezes o 30 que sobrou, tá certo? Se quiser multiplicar tudo de uma vez só, pode também, não tem problema. No meu caso aqui, eu vou fazer bem passo a passo. Então, repetir aqui o 30 que sobrou, ok? Para finalizar, eu multiplico o 2.500 vezes 30. Então, 2.500 vezes 30, 75.000. Ok? Vezes 10 elevado a menos 5 metros. Então, repete o vezes 10 a menos 5. E esse metros veio da onde? É a unidade de medida do meu ΔL. Por que é metro? Aí eu olho para o comprimento inicial. O comprimento inicial está em metro, tá certo? Então, o ΔL, a dilatação, a variação de comprimento, também vai estar em metro. Se o comprimento inicial tivesse em centímetro, então o ΔL ficava em centímetro. Se o comprimento inicial tivesse em quilômetro, então o ΔL ficaria em quilômetro, ok? Então, para saber a unidade de medida do ΔL, da variação de comprimento, eu olho para a unidade de medida do comprimento inicial, ok? Beleza? Então, olha só, galera. Aqui eu já acabei a questão, tá? Essa é a minha resposta. 75.000 vezes 10 a menos 5 metros, beleza? Se você quiser parar aqui, está correto. Mas, geralmente, é interessante a gente organizar a notação científica, para não ficar esse número enorme aqui na frente, ok? Então, vamos organizar a notação científica? Não é obrigado, a resposta estaria correta aqui. Mas vamos organizar para ficar mais culto, né? Ficar mais interessante visualizar a resposta. Para organizar, eu vou andar com a vírgula, tá? O que é que diz a regra da notação científica? Se a gente vai seguir a regra ao pé da letra, diz que o número da frente, né, o coeficiente, ele tem que ser menor que 10, tá? Então, o número tem que ser menor que 10. 75.000 é um número bem maior que 10. Então, eu vou andar aqui, ó, com a vírgula. Vou andar quantas casas? 4 casas para a esquerda, para a frente. Então, se eu andei 4 casas, eu vou somar mais 4 no expoente, tá certo? Então, já tinha menos 5, mais 4, devido a eu ter andado 4 casas para frente. Então, qual vai ser a minha resposta final? 7,5, não preciso colocar os zeros, tá? A vírgula parou aqui, ó, entre o 7 e o 5. Então, 7,5 vezes 10, aí eu faço o joguinho de sinal. Menos 5 mais 4, sinais diferentes, subtrai. Então, menos 5 mais 4 vai dar menos 1 metro, ok? Então, finalizamos a nossa questão aqui. Novamente, você pode parar no 75.000 vezes 10 a menos 5 metros, ou você pode organizar a notação científica para que a resposta fique melhor de ser lida. 7,5 vezes 10 a menos 1 metro. Beleza, galera? Então, a nossa aula fica por aqui. Dúvidas vocês podem procurar no WhatsApp, ok? Valeu!